Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, sessão do dia 24 de novembro de 2022. Fazendo aqui a verificação de quórum e pedindo aos colegas que confirmem a presença no sistema. Todos confirmados. Eu, Ítalo Simonato, excepcionalmente eu vou conduzir os trabalhos de hoje. Também na composição da Câmara, o Dr. João Carlos Silag, Dr. João Marcelo de Oliveira, Dr. Bruno Gonçalves. Agradecendo aqui de antemão ao Dr. Bruno pela gentileza de prestigiar a Câmara hoje. Também em sessão a doutora Aline pela representação fiscal. E os advogados, Dr. Daniel, Dr. Ricardo, que sustentarão oralmente suas razões recursais, além dos demais advogados que acompanham a sessão. Informo que a sessão é gravada e, após seu término, será disponibilizada no canal do TIT no YouTube. Peço a gentileza de deixarem os microfones no mudo para evitar ruídos, só acionando quando forem falar. Atendendo aqui a ordem da pauta, prestigiando aqueles processos com pedido de sustentação oral, vamos iniciar com o auto de infração 4076-898, Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Limitada, de minha relatoria. Destaco aqui que, em sessão anterior, semana passada, eu já promovi a leitura do voto. O processo saiu em vista com o Dr. João Marcelo. Entretanto, como há modificação na composição da Câmara, eu questiono o Dr. Daniel se há interesse na renovação da sustentação oral antes de passarmos à leitura do voto. Senhor presidente, eu gostaria, é claro, não vou retomar todos os detalhes, mas fazer breves apontamentos, porque dois integrantes da composição que não estavam na sessão anterior. Então, eu gostaria de fazer alguns rápidos apontamentos para facilitar também, a não ser que os integrantes entendam que já estariam com toda a análise complementada e que dispensariam, aí eu poderia ser bastante sucinto, mas eu faria alguns breves apontamentos. Não, fica à vontade, doutor. Como eu, depois da sua palavra, eu pretendo fazer a leitura novamente para contextualizar, eu vou permitir que o doutor já faça direto aí os seus apontamentos e depois eu passo primeiro a minha leitura e depois passo para o doutor João Marcelo. Fica à vontade, doutor Daniel. Bem, perfeitamente. Bom, senhor presidente, senhor relator, demais integrantes aqui da 6ª Câmara, vou procurar ser breve, é uma segunda sustentação, mas, objetivamente, o que nós temos aqui é um auto de infração, envolve um período compreendido entre março de 2013 e o dia 21/9/2014. E qual é a questão de fundo, senhores julgadores? A empresa autuada, o estabelecimento autuado da empresa Indústria e Comércio Natura, foi acusado de não ter promovido a retenção e recolhimento do ICMS por substituição tributária, com base na previsão do regulamento do ICMS, da legislação, aquele imposto de toda a cadeia, que é um contribuinte do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. A questão, de fato, é a seguinte: no grupo empresarial, existe a Natura Indústria, que é a empresa, o estabelecimento da empresa autuada, e a Natura Cosméticos, que é a comercial atacadista. Para esse período, a Natura Cosméticos é detentora ainda de um regime especial, para que seja deslocado o momento de retenção e recolhimento desse imposto por substituição tributária em toda a cadeia. Nesse período específico, houve vamos dizer assim, uma inadequação do documento do regime especial, porque não foi averbado no regime especial
esse estabelecimento da Natura Indústria. Então, o regime especial deslocava a assunção tributária para comercial atacadista, mas não constava esse estabelecimento como, vamos dizer assim, um daqueles que estava dispensado da retenção. Posteriormente, em 2014, a Secretaria de Fazenda promoveu vamos dizer assim, uma prorrogação do regime especial e uma averbação também desse estabelecimento. Inclusive, fez consignar que tinha sido cumprido o objetivo do regime especial havia sido alcançado e não houve nenhum tipo de intercorrência negativa que não justificasse a prorrogação do regime especial e da averbação. Posteriormente isso, a Secretaria de Fazenda, então, entendeu que, por não ter constado formalmente este estabelecimento do regime especial, ele deveria ter promovido o recolhimento do ST e aquele imposto pago pela Natura Cosmética Comercial Atacadista deveria ser objeto de um pedido de restituição. Então, o auto de infração foi lavrado nesses termos. Houve já 3 conversões em diligência e, dentre os argumentos que foram apresentados, há um que eu diria talvez o mais relevante, até porque envolve a questão econômica, né, tributária, né, material do tributo, né, porque nessas diligências a Secretaria de Fazenda foi instada, né, a fiscalização, a verificar se o imposto recolhido na etapa seguinte pela Natura Cosméticos, né, havia sido em montante superior, suficiente ou superior a cobrir esse montante que foi exigido agora via auto de infração. E nestas 3 oportunidades, a Secretaria de Fazenda, a equipe fiscal, não conseguiu ou entendeu que não era o caso de promover essa verificação, porque mantinha o posicionamento de que não caberia esse pagamento, ou porque entendeu, na última manifestação, que não haveria como fazer este trabalho, né? No curso dessas diligências, e complementando uma prova já apresentada na impugnação, né, foram, então, levados ao processo 2 laudos, né, de 2 auditorias. Na impugnação, houve instrução com um documento da PRAES, né, atestando que o imposto, em todas as suas modalidades, recolhido pela comercial atacadista foi montante superior ao que era exigido, e agora, por ocasião da última diligência, o fiscal intimou, né, a Natura para que apresentasse os elementos de comprovação dessas alegações que viu na defesa. E aí foi instruído com documentação e mais um laudo, esse mais robusto, bastante detalhado, produzido pela Ernst Young, né, que chegou basicamente às mesmas conclusões, embora com números ligeiramente distintos, uma questão de metodologia de cálculo, mas se adotou, inclusive, 2 modelos de auditoria para se verificar isso daí, e nas 2 técnicas adotadas se constatou que o recolhimento foi, inclusive, em montante superior. Por uma das metodologias, foi recolhido um montante superior de 62 milhões, que é uma metodologia mais, vamos dizer, conservadora, e uma outra mais ampla, o pagamento em montante superior foi, inclusive, de 80 milhões. Né? Então, aqui não há restituição, não há nenhuma discussão desse tipo. O que se está a demonstrar aqui pelos 2 documentos, e, de novo, não houve refutação em nenhuma anterior manifestação da auditoria, né? Portanto, o imposto que está sendo exigido por auto de infração havia sido recolhido na etapa seguinte, em montante superior, pela comercial atacadista. Né? Portanto, em linha com o que foi sustentado sobre a própria interpretação do regime especial, né? Ainda que pudesse haver esse desajuste por não constar nominalmente esse estabelecimento no documento do regime especial, o objetivo do regime especial foi atingido. A comercial atacadista continua sendo detentor do regime especial. A Secretaria de Fazenda não teve qualquer tipo de prejuízo, né? Pelo contrário, neste período, o montante recolhido, né, como atestado foi superior ao devido e tomando, né, cuidado com
a verificação da legislação. Existe, inclusive, uma previsão de possibilidade de quitação do tributo via responsabilidade supletiva, que, no caso, seria justamente da comercial atacadista. Então, ainda que superadas essas outras questões, a comercial atacadista acabaria podendo ser demandada para a exigência desse imposto, e, portanto, se ela antecipadamente promover o recolhimento como atestado, não haveria, né, a rigor, razão para o lançamento tributário. Então, materialmente, o que nós temos aqui é que o imposto da cadeia está sendo exigido de uma etapa, quando a lavratura do auto de infração já havia sido liquidado pelo sujeito da etapa seguinte, né, mas o imposto da cadeia foi liquidado. Portanto, a alveia da natura, antes de qualquer outra questão jurídica do regime social, não há materialmente imposto a ser cobrado nessa cadeia de operações. Então, sim, brevemente, senhor presidente, senhores jogadores, a natura reitera o pedido, né, de provimento do recurso com o cancelamento da exigência fiscal. E, obviamente, se remanescer alguma dúvida, eu fico à disposição para novos esclarecimentos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Daniel. Antes de passar a palavra para o doutor João Marcelo, que tem o voto de vista, eu vou passar a leitura breve aqui do meu voto, inclusive para que haja contexto, né, da divergência que vai ser apontada. E digo aqui que há um recurso de ofício, tá? O julgador a qual ele decidiu parcialmente pela procedência do auto de infração, em razão de umas operações de devolução que se comprovaram, né? Digo que não há controvérsia a ser dirimida. O próprio autor do feito concorda com essas exclusões, representação fiscal também, razão pela qual mantém a decisão pelos próprios fundamentos, desprovendo o recurso de ofício. Há aqui no recurso ordinário argumentos relativos à nulidade da decisão recorrida, e muito brevemente digo aqui que a decisão é fundamentada, concorde ou não, ela fundamentou o seu entendimento de forma muito precisa, né? E penso eu que não há qualquer problema com fundamentação. Então, afasto esse tipo de argumento e passo a leitura diretamente quanto ao mérito, né? Volto a repisar que o particular opõe-se ao único ito acusatório aqui, que versa sobre a suposta falta de pagamento do ICMS na qualidade de substituto tributário sobre as operações subsequentes de mercadorias tributadas no período de março de 2013 a setembro de 2014. Digo que é fato incontroverso que o estabelecimento paulista fabricante de produtos de perfumaria e higiene pessoal é responsável pela retenção e recolhimento do CMS-ST, CMS incidente sobre as saídas subsequentes, a serem realizados no momento de saída das citadas mercadorias da indústria com destino a estabelecimento localizado em território paulista. Digo ser induvidoso que a regra da ST comporta exceção, tal qual a concessão de regime especial, e digo que é aqui que repousa a controvérsia, visto que, conforme premissa acusatória, só em 22 de setembro de 2014, o estabelecimento autuado ele foi incluído no regime especial tal, um regime especial de 2012, para transferir do estabelecimento fabricante para o distribuidor do mesmo grupo a responsabilidade pela retenção e apuração do recolhimento do ICMS-ST, ou seja, ainda que já existisse regime especial para que a natura distribuidora, que é a destinatária, assumisse como substituta tributária, a hora recorrente só teria sido averbada nesse regime especial em 22 de nove de 2014. Essa é a premissa base do auto de infração. No ponto, anote que o regime especial que foi juntado no processo, com efeitos produzidos desde 1 de 8 de 2012, ele de fato transferiu a responsabilidade pela apuração, retenção e recolhimento do CMS-ST para o estabelecimento fabricante Indústria e Comércio Cosmético Natura, situado em Cajamar, para o estabelecimento distribuidor, dois deles, né? Um localizado em Itapecerica da Serra, o outro em São Paulo, capital. Já a recorrente passou a ser contemplada pelo regime especial apenas em 22 de nove de 2014, ou seja, no entender da fiscalização até 21
do 9 de 2014, data imediatamente anterior à averbação, era atribuída à recorrente a qualidade de substituta tributária, devendo ela recolher o ICMS-ST incidente sobre as operações subsequentes, não prevalecendo até então as disposições do regime especial. Essa foi a razão de decidir do julgador de piso. É assim que também defende a representação fiscal, e a recorrente, em contraposição, tece argumentos como bem delineados pelo patrono, e digo eu que as folhas 7292, 7347, a recorrente tece inúmeros e contundentes argumentos que a conduzem na conclusão de que o imposto exigido por esse lançamento de ofício cobra o que, por oportunidade pretérita, já havia ingressado nos cofres públicos estaduais, tempestiva e suficientemente, através de pagamentos atribuídos à natura distribuidora, que é a detentora do regime especial, tecendo também argumentos de mérito complementares. Pois bem, digo aqui que esse Tribunal Administrativo, no controle de qualidade do lançamento tributário, buscou por 3 oportunidades esclarecimentos acerca desses recolhimentos de ICMS-ST pela distribuidora. Foram cumpridos parcialmente ou não cumpridos nas 2 primeiras. Na terceira, aliás, em nenhuma delas, né, de certa forma, afinal de contas, o autor do feito, por defender suas premissas de forma muito aguerrida, entendeu que, tendo havido ou não recolhimento pela distribuidora, isso não infirma a legitimidade do lançamento de ofício. Em suma, transitado feito por 4 câmaras julgadoras, quase 6 anos depois da primeira diligência, a contribuição dos órgãos fazendários mostrou-se inócua, revelando-se que, de fato, a premissa fiscal é cristalina, no ponto que ela defende, e, na ótica do autor do feito, não carece de aprofundamento e não admite ressalvas, por isso entendeu que as diligências não supririam os efeitos. Lá do outro, induvidosamente, valores substanciais ingressaram nos cofres públicos estaduais, referenciando os mesmos fatos geradores no mesmo período. Há aqui laudo técnico da Price. Tal trabalho técnico esclareceu que as operações referiam-se apenas às mercadorias remetidas na recorrente para a distribuidora, segregando aqui os itens oriundos da matriz indústria, e demonstrou a suficiência desses valores. Há ainda outro laudo, da Ernst Young, expondo as minúcias de sua metodologia, concluindo também pela suficiência dos recolhimentos. Aqui eu reproduzo pontos dos laudos que entende relevância, e digo que a importância, apesar que tais provas técnicas foram, no tempo e modo protocolares, submetida à apreciação da parte contrária. Então, quanto a isso, não há questão a ser resolvida. Digo que, de fato, esse órgão de julgamento ele permitiu que a autoridade fiscal confrontasse e contrapusesse ou chancelasse as conclusões do laudo técnico, mas optou pelo silêncio, aqui tido para mim como contundente, entendendo aqui que essa renitência em responder aos questionamentos feitos pelas câmaras julgadoras em nada favorece o fisco no ponto. Digo eu que não há razões de qualquer natureza para discordar das conclusões da auditoria, no sentido de que, abre aspas, ficou evidenciado que o ICMS-ST não recolhido na saída da Natura Indústria Filial foi efetivamente recolhido na etapa de comercialização posterior por meio da Natura Cosméticas. Os itens autuados, de fato, são os mesmos itens presentes no arquivo suporte preparado pela Natura, estão presentes na FD, de entrada na Natura Cosmética, também nas notas fiscais emitidas pela Indústria Filial. Considerando que o ICMS-ST, o próprio as devoluções, a Natura Cosmética recolheu aproximadamente 45 milhões a mais aos cofres públicos paulistas, comparando-se com o cenário da qual a Natura Indústria Filial fosse a substituto tributário. Fecho aspas. Digo eu que as provas técnicas das auditorias independentes das mais renomadas, ainda que divirjam em números finais, concluem convincentemente no sentido de que a Natura Cosmética, como substituta tributária, condição normatizada em regime especial, devendo haver aqui pela lógica da ST apenas um substituto,
recolher aos cofres públicos estaduais valores ainda mais substanciais do que aqueles que deveriam ser recolhidos pela recorrente no cenário narrado na autuação fiscal. Aqui, aderindo às conclusões do laudo técnico, no sentido que para os mesmos itens remetidos pela recorrente à Natura Cosméticos, que era distribuidora e detentora do regime especial, no mesmo período, portanto, mesmos fatos geradores, houve recolhimento dos valores a título de ICMS próprio por ST em valores, inclusive, superiores aos exigidos nesse auto de infração como principal, tornando-se aqui relevante a forma como recolhido o ICMS e relevante o índice adotado para o cálculo do ICMS-ST. O que importa ao final ao cabo é que todo montante exigido nesse lançamento de ofício já foi suficientemente e tempestivamente, ainda que por outra pessoa jurídica interdependente, recolhido aos cofres públicos estaduais em momento antecedente à autuação. No ponto, entendo ser inapropriado, inclusive constitucionalmente, prestigiar essa ficção jurídica, que é a substituição tributária, sob o pretexto de obediência draconiana referida à norma técnica de arrecadação e à legislação que a rege, em detrimento de recolhimentos efetivos e sabidamente realizados pela empresa detentora do regime especial, que em suas cláusulas é substituta tributária. A ausência de convalidação no regime especial das operações praticadas entre recorrente e a Natura Cosmético em operações anteriores a 22/9/2014 não podem suplantar o fato de que formalmente regular ou não valores a título de ICMS-ST para as mesmas operações no mesmo período ingressaram nos cofres públicos estaduais e deles não mais sairão. Trago aqui o dilema, né, sobre realmente a legalidade ou o conceito mais abstrato de justiça tributária, e digo que ao promover o lançamento de ofício no hoje, de modo a materializar e exigir tributariamente o que não teria sido feito pelo contribuinte no ontem, restou evidenciado que a autoridade fiscal se encontrava municiada da informação de que a recebedora das mercadorias remetidas pela recorrente promovia recolhimentos de tais operações sob a sistemática da substituição tributária, assumindo o papel ficcional da substituta tributária e, logicamente, alocando a recorrente na posição de substituída. Aqui, trazendo eu apenas como um erro procedimental, digo que, se fosse o caso, poderia irradiar alguns consequentes, mas jamais justificar a exigência tributária daquilo que, certo ou errado, já ingressaram nos cofres públicos. O que ocorreu em âmbito fático, mesmo se tido como formalmente irregular, traduz o mais profundo e legítimo interesse das partes, físico e contribuinte, quando da concessão do regime especial, deslocando-se para a distribuidora o ônus da substituição tributária. A recorrente aqui faz uma inquirição, penso assertiva, no sentido de que, se as operações praticadas pela recorrente representassem violação aos termos do regime especial, não deveria a administração tributária ter alertado sobre tal situação, ou mesmo indeferido o pedido de prorrogação, haja visto o suposto descumprimento de suas cláusulas? Digo que as conclusões do fisco em 2014, época da primeira renovação desse regime especial, foi no sentido de que não foram encontradas irregularidades em suas operações e que esse regime tem se mostrado eficaz em não permitir o acúmulo de saldo credor. Essa passagem acaba por demonstrar que, em essência, a sistemática adotada pela recorrente e pela distribuidora não se revelou fiscalmente ofensiva ou tributariamente prejudicial ao erário, frisando que, caso contrário, a renovação do regime especial não prosperaria. Em remate, compreendendo que a autuação fiscal traduz uma exigência fiscal sobre o mesmo fato gerador, já objeto de apuração e recolhimento por outro sujeito, não havendo como chancelar o lançamento de ofício, declaro ele insubsistente, inclusive quanto seus reflexos legais que seguirão o principal. Então, estou aqui cancelando o auto de infração, falo sobre questões subsidiárias, inclusive quanto a Selic, se restar vencido no voto, mas como registrado está como recurso de ofício conhecido e não provido, e recurso ordinário conhecido e provido, cancelando a autuação. Feitas essas considerações, passo a palavra ao Dr. João Marcelo, que já registrou seu voto, para que possa proceder à leitura. Fique à vontade, doutor. Muito obrigado, doutor Ítalo. Parabéns pelo voto, brilhante. Vou passar a leitura do meu. Em que pese os firmes fundamentos adotados pelo ilustre relator, de quem adota o relatório, e rendo minhas sinceras homenagens, pedi vista para a data vênia assim opinar. Recurso de ofício.
Em relação ao recurso de ofício, perfilhamos-nos com a decisão do ilustre relator, vez que não há controvérsia a ser dirimida em questão à decisão ACO, quanto à redução do ICMS-ST exigido no presente AIM, no importe de R$ 2.118.536,88, resultando no valor final de R$ 168.030.668,37, folha 7222. A ilustre representação fiscal, no mesmo sentido, pugnou pelo não provimento do recurso de ofício, as folhas 7.236. Portanto, opinamos pelo conhecimento do recurso de ofício, vez que os requisitos de admissibilidade foram cumpridos, porém, somos pelo seu não provimento. Recurso ordinário. Opinamos pelo conhecimento do recurso ordinário, vez que os requisitos de admissibilidade também foram cumpridos, porém, ousamos divergir no mérito em relação ao ilustre relator quanto à sua decisão que trata da porção remanescente do exordial, qual seja, versa sobre a suposta falta de pagamento de ICMS, na qualidade de substituto tributário, sobre as operações subsequentes de mercadorias tributadas, no período de março de 2013 a setembro de 2014, por emissão de notas fiscais eletrônicas relacionadas no demonstrativo anexo, sem o destaque do ICMS-ST devido, tendo como destinatário seu distribuidor, Natura Cosméticos S.A., estabelecido no município de São Paulo, e que acaba, portanto, por cancelar o AIM em sua integralidade. A principal controvérsia do presente caso, ao nosso sentir, encontra-se no fato de que a premissa acusatória se baseia justamente no período em que a recorrente se utilizou da sistemática de recolhimento do ST, aprovada por regime especial para a filial não contemplada por ele. Se não, vejamos. Em 27 de 7 de 2012, a empresa Natura Cosméticos S.A., sediada em Tapecerica da Serra, São Paulo, a rodovia Regis Bittencourt sem número, quilômetro 293, inscrição tal e CNPJ tal, formalizou pedido de regime especial que se materializou no protocolado tal, as folhas 1954 e 1958, para que a filial, com inscrição de número tal, CNPJ tal, localizada na Avenida Alexandre Colares, número 1188, Vila Jaguara, São Paulo, pudesse recolher o ICMS-ST de forma diferenciada, com fundamento no artigo 479-A e seguintes e 489 do RICM 00, e nos termos da Portaria CAT 43 de 2007. Em 14 de 9 de 2012, o regime especial foi deferido no protocolado tal, as folhas 1960 e 1963, produzindo efeitos de 1º de agosto de 2012 até 31 de agosto de 2014, condicionado a diversas cláusulas que, se não observadas, importariam em sua cassação, e nos termos do artigo 1º, em relação à filial situada à Vila Jaguara. Em 22 de 9 de 2014, o contribuinte pleiteou renovação do regime especial para a filial IE, número tal, CNPJ tal, localizada na Avenida Alexandre Colares, 1180, Vila Jaguara, para o período de 31 de agosto de 14 a 31 de agosto de 16, com a inclusão das filiais localizadas em Itupeva, IE tal, CNPJ tal, IE e em Jundiaí, que é o caso aqui da autuada, IE tal e CNPJ tal, as folhas 1967 e 1969, e duplicado as folhas 1971 e 1974. Pois bem, em 24 de 10 de 2014, o regime especial foi prorrogado através do protocolado tal, folhas 1978 e 1982, produzindo efeitos de 31 de 8 de 14 a 31 de 10 de 16, condicionado, mais uma vez, a diversas cláusulas que, se não observadas, implicariam em sua cassação, e nos termos do artigo 1, somente em relação à filial situada na Vila Jaguara. Somente em 13 de 1 de 2016, o regime especial foi averbado para incluir, de 22 de 9 de 2014, data da solicitação da inclusão, as filiais de Itupeva e de Jundiaí, vigorando até 31 de 10 de 2016, folhas 1984 e 1988. Foi juntado às folhas 1990 e 1996, deferimento de outro regime especial, datado de 22 de 1 de 2013, concedendo a matriz, IE tal e CNPJ tal, situada a rodovia Anhanguera,
quilômetro 30,5, Cajamar, São Paulo, o diferimento do ICMS na aquisição de mercadorias de fornecedores. Foi juntada ainda as folhas 1998 e 2001, deferimento de outro regime especial datado de 30 de 10 de 2014, concedendo um aumento no valor de apropriação do crédito acumulado gerado no período de fevereiro de 2014 a janeiro de 2015, para a matriz IETAL, CNPJ tal, e para o estabelecimento filial de Jundiaí, IETAL e CNPJ tal. E no mesmo sentido, as folhas 2005 e 2009, deferimento de outro regime especial, datado de 28 de 11 de 2014, para apropriação de crédito acumulado, gerado no período de fevereiro de 2015 a dezembro de 2006, para a matriz IETAL e CNPJ tal, para o estabelecimento filial de Jundiaí, IETAL e CNPJ tal, e para o estabelecimento filial de Itupeva, IETAL e CNPJ tal. Estamos falando, portanto, de regimes especiais concedidos nos termos da Portaria CAT 43 de 2007, vigente à época dos fatos, com a seguinte redação em verbis. Artigo 3º. O pedido de concessão de regime especial, observado o disposto no artigo 480 do RICMES, deverá conter, no mínimo, RICMES, artigo 480, inciso 1, nome ou razão social, o endereço, os números da inscrição estadual e o CNPJ, o código da atividade econômica, segundo os CNAE, do estabelecimento matriz e dos demais estabelecimentos filiais do interessado que pretendam adotar o regime especial. Ou seja, a administração da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em cumprimento ao princípio da legalidade administrativa, caput artigo 37 da Constituição de 88, e por ser ato administrativo vinculado em todos os regimes especiais colacionados aos presentes autos, pela própria recorrente, expressamente fez conter a identificação do estabelecimento matriz, bem como a relação dos demais estabelecimentos filiais interessados, em atenção ao disposto no artigo 3º, inciso 1 da indigitada Portaria CAT. Nesse sentido, a própria recorrente juntou protocolados solicitando o aditamento e inclusão de filiais em regimes especiais, por ela requeridos, conforme já descrito anteriormente nesse voto, o que demonstra o seu conhecimento quanto à legislação tributária estadual em relação ao assunto. E, de maneira indubitável, a filial de Jundiaí, IETAL e CNPJ tal, à época dos fatos que motivaram a autuação fiscal, ou seja, o lapso temporal compreendido de março de 2013 a setembro de 2014 não estava abarcada pelo regime especial que equivocadamente utilizou. A seu turno, a recorrente tentou justificar seu lapso, trazendo aos autos consulta feita ao renomado jurista Carlos Aris Sandfeld, folha 7.390/7.439, professor titular da FGV São Paulo, que em apertada síntese conclui que a única interpretação possível do ato produzida pela administração tributária do Estado de São Paulo, responsável pela verbação formal das filiais da Natura Indústria no regime especial, é a de que, a despeito da referência a 22 de setembro de 2014 como marco zero da produção de efeitos do regime especial para as filiais da consulente, suas regras e dinâmica seriam a ela aplicáveis desde que começou a produzir efeitos jurídicos concretos, 1º de agosto de 2012, sendo que a fiscalização se valeu de formalismo para distorcer prévia manifestação do fisco. Ao nosso sentir, temos uma tese muito bem elaborada para justificar que o regime especial exordial aplicar-se-ia a todas as filiais da recorrente, desde o momento de seu pedido original, o que afastaria a aplicação da Portaria CAT 47 de 2007 e, portanto, tornaria sem subsídio a presente acusação fiscal. Todavia, como exposto previamente, o lançamento foi feito em estrita observância à legalidade administrativa, motivo pelo qual somos pela manutenção da decisão de piso. Em relação ao laudo técnico elaborado pela PricewaterhouseCoopers, também renomada empresa de consultoria contábil, e que foi trazida aos autos as folhas 2.187/201, ele demonstra em apertada síntese que as análises realizadas pela empresa evidenciaram que o ICMS-ST não recolhido na saída da autuada foi efetivamente recolhido posteriormente, inclusive em montante superior, não havendo lesão ao erário paulista. Quanto à interpretação do laudo, todavia, perfilhamos-nos à ilustre representação fiscal que as folhas
7.595/7.596 se manifesta. Com base no princípio da autonomia dos estabelecimentos, pouco importa se a distribuidora Natura S.A. recolheu o ICMS-ST das operações, pois, se fez tal pagamento, é indevido. Dessa forma, o estabelecimento que realizou o pagamento indevido deve solicitar o ressarcimento do valor e o estabelecimento autuado, que tem obrigação legal de recolher o ICMS-ST, deve realizar o pagamento do imposto por meio do presente AIM. Vale ressaltar que a distribuidora Natura S.A. também recebia mercadorias de outros estabelecimentos fabricantes da Natura, tendo inclusive regime especial para recolher o ICMS-ST das mercadorias recebidas do estabelecimento fabricante de da IE tal. Desta forma, quando a Câmara Julgadora cogita aceitar os valores pagos indevidamente a título de ICMS-ST, teria o fisco que separar todas as operações de saída da distribuidora, destacando produto por produto, para discriminar os que foram advindos do estabelecimento que detinha regime especial, ou seja, que o ICMS-ST recolhido seria regular, das operações de saída de produtos recebidos de estabelecimento autuado, que tiveram recolhimentos de ICMS-ST indevidos. Ademais, o IVA utilizado também foi incorreto, pois tratando-se de estabelecimentos interdependentes, folhas 9 e 12, o IVA exigido é de 177,19, folha 7202, diferente do MVA de 47,76 usado pelo contribuinte. Também não vislumbramos, em contraste com o ilustre relator, a necessidade de diligência, pois conforme bem alegado pela douta representação fiscal às folhas 7 e 596, para aceitar um procedimento indevido não previsto na legislação, haveria um esforço fiscal desproporcional que, além de tudo, abriria precedentes para que outros contribuintes realizassem livremente procedimentos na forma que lhes convier, gerando transtornos e falta de controle para o fisco, com consequente prejuízo para a sociedade. Por derradeiro, destacamos que o trabalho fiscal foi realizado em plena consonância com o artigo 142 do CTN, uma vez que foi carreado pelo fisco aos autos com conjunto probatório capaz de demonstrar com segurança que o autuado possuía, por ocasião da ocorrência das operações, o dever de reter e de recolher o ICMS-ST, e que ele não cumpriu com as citadas obrigações. Também foi apontado na peça acusatória os dispositivos legais pertinentes. Quanto aos demais argumentos, preliminares e argumentos subsidiários, concordo com o ilustre relator em suas conclusões, incorporando aqui suas razões de decidir. Em tempo, quanto à redução dos juros à Selic, merece guarido o argumento da recorrente. Isso porque tal discussão é resolvida pela súmula 10 de 2017, sendo certo que a última revisão dessa súmula, ocorrida em 9 de 6 de 22, que limita a aplicação dos juros aos patamares da taxa Selic, se aplica ao presente caso, vez que os fatos geradores ocorreram antes do 1/11 de 17, sendo certo que, a partir dessa data, a FESP já aplica ao débito tributário a taxa Selic fixada pela Lei Paulista, 16.497 e 17, se não vejamos a súmula 10 de 2017, aqui eu peço a vênia para não ler. Dispositivo, ante a todo o exposto, conheço do recurso de ofício e não lhe dou provimento. Ainda, conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento, no sentido de manter a decisão de primeira instância administrativa como está, limitando os juros lá aplicados à taxa Selic, nos termos da súmula 10 de 2017 desse egrégio tribunal, recentemente revisada. É como voto e encaminho a palavra ao senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Marcelo. Voto perfeito, parabenizo aí pelo posicionamento muito claro, muito preciso, que se conduz, né, com relação à própria premissa fiscal, né, e de acordo com o que pensa a representação fiscal sobre o tema. Aqui, friso que as circunstâncias fáticas são incontroversas, né, o que está sendo narrado aí pelo Dr. João Marcelo de fato procede, mas as nossas conclusões divergem, né, e opto por manter o meu posicionamento, não sendo necessário retomar tudo que já foi falado, mas vou optar por manter. Só destaco, doutor, eu habilitei a edição para que conste lá no recurso ordinário como parcialmente provido por conta da questão da Selic.
mas eu já habilitei a edição do voto, só para lançar o registro de novo. Enquanto isso, os debates estão abertos. Pergunto para a representação fiscal se tem algum comentário, Aline. Foi só uma observação, né, em relação ao voto do doutor Ítalo, que ele comenta, né, que em relação às diligências propostas para o fiscal autuante, que na verdade não foi para poder verificar se o imposto ICMS-ST recolhido pela distribuidora tinha sido suficiente para seria o mesmo, né, correspondente ao que seria devido pela indústria. E o fiscal não atendeu a diligência, e o doutor Ítalo entendeu que, por ele defender as suas premissas, né, de que sem o regime especial ele não poderia ter deixado de recolher o ICMS-ST, mas, além disso, o fiscal autante não poderia ter verificado os cálculos, porque ele precisaria fazer uma nova auditoria na filial distribuidora, e teria que ser emitida uma nova ordem de serviço fiscal para que fosse realizada essa auditoria, e sendo que o período já havia decaído, então sequer poderia ter sido emitida a sua SF para que fosse feita uma auditoria. Os dois relatórios das duas empresas contratadas pela autuada, os valores não bateram, foi uma pequena diferença, né, mas teve uma pequena divergência, e ele fala que teve um recolhimento muito maior, acima de 40 milhões, o que causa estranheza, um valor tão maior, sendo que a autuada tinha outros regimes especiais para receber, para efetuar o recolhimento do ICMS-ST em relação a outras indústrias da Natura. É só isso. Obrigado, Aline. Senhor presidente, Sim. até complementando o que disse a doutora Aline, eu percebi que nos laudos também não tem a questão do crédito acumulado que foi abatido, entendeu? Então, assim, esse valor, ele realmente não é realmente verdadeiro, mas eu acho assim, ele precisava de mais elementos para a gente ter certeza de que o imposto teria sido pago, entendeu? Mas, assim, eu resolvi não esmiuçar esse assunto no voto, e sim para deixar para debates, tá? Perfeito, doutor João Marcelo. Doutor Daniel, o senhor quer se manifestar? Esclarecimento de fato? Por exatamente, favor. Senhor presidente. E respeitosamente, eu colocou a representação fiscal, mas quanto a não ter havido a possibilidade de realizar a diligência, foram feitas intimações tanto na Natura Indústria, que é a empresa autuada, tá? Quanto na Natura Cosméticos, que é a comercial atacadista. Então, a alegação de que não era possível verificar, né, ela não é refletida nos fatos registrados. A Natura Cosméticos foi autuada, inclusive, foi intimada, inclusive, para esclarecer como ela é que efetuou os pagamentos, como é que foi procedido naquela época. E o laudo que foi apresentado, se os senhores puderem ver, não é um laudo da Natura Indústria, é um laudo da Natura Cosméticos. Então, respeito o entendimento, mas foi sim. E, vejam, a intimação foi para que ela, Natura Distribuidora, fizesse os esclarecimentos sobre o pagamento, até porque a Natura Indústria não teria condições de fazer os esclarecimentos sobre o pagamento feito pela Natura Cosméticos. Só colocando esse ponto, e inclusive o documento ele é dirigido à Natura Cosméticos. Então, com todo respeito, mas houve sim a diligência e houve sim a apresentação pelo estabelecimento que promoveu os pagamentos. Só esse esclarecimento, senhor presidente. Doutor Daniel, apesar de ter havido essa diligência e intimação, o fiscal autuante só poderia efetuar uma nova auditoria para ele conferir os cálculos efetuados, porque realmente é um montante muito volumoso e um número de operações muito grande. Ele só poderia ter efetuado a verificação da Natura Distribuidora após a emissão de uma ordem de serviço de fiscalização específica por se tratar de um estabelecimento distinto. A gente não pode chegar numa empresa e efetuar uma diligência sem uma SF ou SF emitida para esse serviço
específico. Mas isso foi feito. É esse o ponto. Isso foi realizado. Tanto é que houve intimação e pedido de documentos. Isso não há dúvida. O que a fiscalização disse é que não tinha condições de fazer e alegou prazo decadencial, que, aliás, não existe com o crédito tributário constituído. Então, aqui nós temos... Não é uma divergência jurídica. Aqui são fatos. Foi aberta a diligência, foi intimada a Natura Cosméticos. Se isso não poderia ter sido feito, deveria ter sido oficiado o TIT para que esclarecesse se era para fazer ou não. Mas houve a determinação, isso foi feito. Não há dúvida disso. Foi intimado a Natura Distribuidora. E ela apresentou documentação, ela entregou o laudo da Ernst Young. Nós não temos nenhuma divergência quanto a esse ponto. O esclarecimento da fiscalização, seu representante, com todo respeito, é que ela seria uma atividade muito complexa e que demandaria um volume muito grande de atividade da fiscalização. Em nenhum momento foi dito que ela não poderia fazer esse trabalho, formalmente, juridicamente. Disso não há dúvida no próprio relatório da fiscalização. O próprio fiscal atuante, ele afirma que não é só por causa da complexidade, porque a gente até consegue verificar cálculos pequenos através de uma diligência sem emissão de OSF. A única coisa é que, por um volume muito complexo e grande de operações sem OSF e sem uma auditoria específica neste caso, que foi o que o fiscal atuante afirmou a todos os momentos, em todas as manifestações dele, isso seria inviável. Perfeito. Acho que esses pontos estão bem colocados. Não é necessariamente o que conduziu nenhuma posição nem a outra. Então, acho que a gente pode seguir. Dr. Silag, o senhor tem algum comentário? Bom dia a todos, obrigado. Antes de me manifestar sobre o processo em si, entendo só que talvez o seu voto, doutor Ítalo, tem um pequeno equívoco no penúltimo parágrafo, onde consta assim, se restar vencido quanto ao mérito, cancelando-se o auto, acho que seria mantendo-se o auto, não? A minha intenção aqui foi dizendo se restar vencido quanto à minha posição de cancelar o auto de infração. Então, eu opino por determinar a limitação dos juros à Selic. Então, acho que essa foi a intenção da posição. Doutor Ita, acho que o doutor João está falando o seguinte, no sentido de manter a decisão de derrubar o auto, é isso, né? Afastando a decisão de primeira instância. Se eu restar vencido quanto ao mérito, cancelando o auto de infração, que é a minha posição, eu opino por determinar a limitação dos juros à Selic. Então... O doutor Ítalo, eu entendi perfeitamente o que o senhor quis dizer, mas posso estar equivocado, mas para mim dá a entender o seguinte, que o senhor está dizendo assim, se o senhor restar vencido quanto ao mérito, no caso de o auto ser mantido, foi isso que eu entendi, que deveria constar, né? Assim, porque ele foi parcialmente mantido na primeira decisão, né? É isso que o doutor João está dizendo, não é isso? Não, porque não. Na decisão de piso, ele não foi na integralidade, né? Só excluiu. Então, se ele tiver essa decisão, a gente volta para a decisão anterior? Seria isso? Sim, talvez eu resolveria realmente só excluindo essa expressão. Só que eu tenho um problema aqui. Como o processo saiu em vista, eu não consigo mais editar o voto. E ele só consegue ser editável através de um voto de preferência. Então, acho que posso piorar ainda mais a situação. A situação de compreensão se eu fazer um voto de preferência só para corrigir isso daí. Vou esperar que não dê problemas de interpretação aí. Por isso eu vou manter só porque realmente eu não consigo fazer isso agora. É técnico, né? Quanto ao... o que interessa, eu cumprimento a ambos, doutor Ítalo, doutor João Marcelo, que realizaram, percebe-se, um exame aprofundado quanto ao mérito, examinando detidamente todas as questões envolvidas. Agora, eu adianto que meu entendimento é no mesmo sentido daquele expressado pelo doutor João Marcelo, uma vez que, em se tratando de regime especial, meu entendimento é de que, nos casos de regime especial,
deve ser seguido o campo de aplicação do regime especial, tanto quanto ao prazo compreendido, quanto ao estabelecimento contemplado, deve ser uma interpretação literal, né? E não podendo o contribuinte alargar em qualquer dos aspectos, qualquer critério, a abrangência do regime especial. Então, nesse sentido, entendo que o voto do Dr. João Marcelo foi muito percussiente, quer dizer, examinou muito bem todos os aspectos atinentes ao regime especial que se aplica à Natura e às suas filiais, e assim eu entendo perfeito o seu voto e vou acompanhá-lo integralmente. Perfeito, Dr. João Silag. Obrigado. Bruno, tem algum comentário? Bom dia a todos. Novamente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na sessão de hoje. O caso é bastante complexo e por isso gostaria de cumprimentar o Dr. Ítalo e o Dr. João Marcelo justamente pelos votos proferidos, que são bem robustos, têm fundamentos os dois, é simplesmente uma questão de interpretação. Gostaria de comentar também o Dr. Daniel, tanto pela técnica, conhecimento do fato, pela combatividade, foi muito bom, e a doutora Aline também, pelas questões apontadas. No presente caso, eu vejo que não tem dúvida aqui em relação ao que o regime especial não foi cumprido. Mas eu acho que não é essa a acusação, né? A acusação é de falta de pagamento de ICMS-ST. E ao que me parece, aqui, ao menos ao que eu analisei dos laudos da Price e também da Ernst Young, não obstante com algumas diferenças numéricas, restou comprovado aqui o pagamento do ICMS-ST, sem apresentação de contraprovas do fisco. Não obstante tenha todas aquelas limitações apontadas pela doutora Nini, entendo que uma vez determinado pelos tribunais, pelo órgão de julgamento, determinada diligência, as partes, sejam contribuintes, sejam fiscos, são obrigados a cumprir, né? Decadência não teve, como bem apontado até pelo Dr. Daniel, uma vez que o crédito já está constituído, né? E aqui, analisando a questão de quem deveria pagar ou não, eu acabei pesquisando e encontrei uma consulta tributária número 22085 de 2020, onde o contribuinte, inclusive, ele questiona ali ao órgão da consultoria tributária, no sentido de que o seu fornecedor não está pagando o ICMS-ST e qual deveria ser a postura adotada por ele. E naquela ocasião, a própria consultoria tributária responde no sentido de que o adquirente teria a responsabilidade supletiva e, portanto, a obrigatoriedade de recolhimento do ICMS-ST. No presente caso, não obstante a autuada não tenha recolhido o ICMS-ST, me parece, estou convencido disso, de que há provas de que o destinatário recolheu esse ICMS-ST, de modo que o crédito tributário encontra-se extinto. Então, por não haver falta de pagamento de ICMS-ST, eu acompanho o brilhante voto do Dr. Ítalo, no sentido ali de conhecer e negar provimento ao recurso de ofício e conhecer e dar integral provimento ao recurso ordinário, no sentido de cancelar integralmente o auto de infração. Obrigado, Dr. Ítalo. Doutor Ítalo, acho que seu microfone está fechado. Obrigado, Dr. Bruno, desculpe. Agradeço aí pelo posicionamento. As posições aqui foram bem postas. De fato, não é um caso fácil. Há sim interpretações possíveis, partindo de uma mesma premissa. Aqui não há dúvida de que partimos de um mesmo ponto, mas com conclusões distintas, ambas válidas, ambas possíveis. Feitas essas considerações, e entendendo que todas as posições já foram postas e todos já se manifestaram, eu encerro os debates e passo a verificação de quórum. Inicio a votação.
Encerrada a votação, prevaleceu aqui o voto de relatoria pelo cancelamento integral do auto de infração, conhecimento e provimento do recurso ordinário e conhecimento e desprovimento do recurso de ofício. E são essas as posições. Agradeço ao doutor Daniel pela presença. Fique à vontade para continuar ou para se retirar. Obrigado, doutor. Os jogadores, agradeço mais uma vez a atenção, muito obrigado e uma boa continuidade de sessão, senhores. Um bom dia e um bom jogo para todos. É isso aí. Bom dia, doutor Daniel. Continuando aqui, próximo processo com sustentação oral é o auto de infração da Petrobras 4143287, relatoria do Dr. João Carlos Silag, e sustentação oral pelo Dr. Ricardo. Passo a palavra ao relator, Dr. Silag, para que contextualize a acusação. Obrigado. Aqui trata-se de um recurso ordinário em que a decisão monocrática julgou o auto de infração procedente, mantendo a acusação. A acusação é de crédito indevido do imposto incidente em operações próprias, ao escriturar nos seus registros fiscais dos documentos de entrada de mercadorias e aquisição de serviços, de sua escrita fiscal digital, notas fiscais que acobertaram operações com natureza de devolução de mercadorias, haja vista o regime especial 1927 de 95, que estabelecia a possibilidade do referido creditamento se encontrar revogado. E o contribuinte emitiu também notas fiscais sem as correspondentes saídas de mercadorias do estabelecimento, uma vez que o regime especial, referido regime especial, estabelecia a possibilidade da referida emissão se encontrar o regime especial que estabelecia a possibilidade da referida emissão encontrar-se revogado. Este é o relatório. Obrigado, doutor Silag. Doutor Ricardo, fique à vontade para a sustentação oral. Obrigado, doutor Ítalo. Bom dia a todos. Bom dia, senhores conselheiros, Fazenda. Bom, tentarei ser breve em relação aos fatos, né, que já foram tratados em sede de impugnação, fazendo brevíssimos apontamentos, até mesmo a respeito ao tempo de vossas senhorias. Bom, como muito bem relatado, num grande resumo, trata-se de uma autuação relacionada à exigência de ICMS e multa, né, pela suposta prática de creditamento indevido de ICMS próprio ST de janeiro a outubro de 2019, né, por ter a recorrente escriturado no registro de entrada notas fiscais que acobertaram operações de natureza de devolução simbólica de mercadorias, referente aos itens 1 e 2 da autuação, e também por ter emitido nota fiscal sem a correspondente saída das mercadorias do estabelecimento, referente ao item 3. Bom, nesse caso, entende o fisco que a cobrança tem relação com a revogação do regime especial 927/95, né, que foi revogado em julho de 2011, que permitia a conduta da hora recorrente. Bom, em atenção a isso, eu trataria um pouco sobre a dinâmica dessas operações que ocorreram e das consequentes razões de improcedência da autuação. Como se sabe, as operações relativas ao abastecimento de aviação normalmente envolvem 4 atores na cadeia, que são os produtores, distribuidores, revendedores e consumidor final, né, sendo que todos eles devem observar os vários regramentos contidos nas resoluções da ANP, número 17 e 18 de 2006. Né. Dessa forma, a recorrente, que ela é uma distribuidora, ela pode comercializar de fato o combustível com outros distribuidores, com revendedores ou diretamente para o consumidor final, sendo certo que, nesse último caso, é necessário que o aeródromo disponha de um PAA, né, um parque de abastecimento de aeronaves, para tanto. Né. Enfatizando-se essa última hipótese, temos situações em que a recorrente ela não dispõe de um parque em todos os locais de abastecimento, né, e, por conta disso, ela utiliza a instalação dos próprios revendedores dos combustíveis, contratando-os apenas para o serviço de estocagem e abastecimento junto ao consumidor final, né, conforme a orientação do artigo 21 da Resolução 17 de 2006 da ANP. Ou seja, nesses casos, o revendedor contratado ele atua como um mero prestador de serviço, permitindo, assim, o efetivo abastecimento do combustível nas aeronaves da Vibra, dos clientes da Vibra, né, em nome dela. Tentando expor de uma melhor forma, pode tanto existir, de fato, uma venda para o revendedor, que, por sua vez, vende ao consumidor final,
como também pode existir a presente situação, onde o distribuidor vende diretamente para o consumidor final, utilizando nesse meio o serviço que é prestado pelo revendedor para fins de abastecimento, né, em seu nome, seja por meio de comprovante do preenchimento dos comprovantes de entrega dos combustíveis, né, e também em conformidade com o regime especial 927/95, que, vale destacar, tratava apenas de obrigações acessórias e nada tem a ver com as infrações imputadas à recorrente. Bom, dessa maneira, temos que os prestadores de serviços eles faziam a devolução simbólica da mercadoria para a Vibra, que, por sua vez, fazia a venda tributada da mercadoria para o consumidor final, né, faturando diretamente contra esses clientes. E esses passos eles eram estritamente necessários para poder neutralizar a operação tributada entre Vibra e prestador, que seria posteriormente substituída pela operação tributada entre Vibra e consumidor final, né? Então, com essas questões em mente, vale dizer que a Vibra ela não detém conhecimento de antemão da quantia exata que vai ser utilizada nessa prestação de serviço. Então, em razão disso, nessas operações, a Vibra destaca o ICMS próprio, né, normalmente chamado, no caso, de ICMS próprio 1, e o ICMS-ST. O revendedor, prestador, né, por sua vez, ele documenta o abastecimento, o recebimento, né, e o abastecimento nos comprovantes de entrega, sem a emissão imediata de uma nota fiscal de venda contra o cliente da Vibra. E, a partir disso, ele faz a devolução simbólica da mercadoria com a nota fiscal de devolução, né, com os mesmos tributos que haviam incidido na aquisição do combustível por esse prestador, no caso, ICMS próprio 1 e ICMS-ST. E aí, com base nessa devolução simbólica, a Vibra ela tomava crédito dos impostos, né, que aqui consistem os itens 1 e 2 da autuação, neutralizando a operação anterior, e após, pagava o ICMS próprio, nesse caso que eu chamo de ICMS próprio 2, que era efetivamente devido em razão da relação de venda direta para o consumidor final. Nós até anexamos também na nossa peça recursal, salvo engano, na página 13, o fluxo físico, contábil e tributário que demonstra efetivamente como acontecem essas operações, né? No fluxo físico, por exemplo, a Vibra ela inicia enviando combustível para o prestador, que, por sua vez, recebe o produto e, ao final, abastece o consumidor final que tem contrato com a Vibra, né? Já no fluxo contábil, o regramento linear seria a Vibra emitindo a nota fiscal de venda, após o prestador emite o comprovante de entrega em nome da Vibra, né? O prestador também emite uma nota fiscal de prestação de serviço de abastecimento para a Vibra e, por fim, ele emite a nota fiscal de devolução simbólica do combustível para a Vibra conforme o comprovante de entrega. Por sua vez, a Vibra emite a nota fiscal de venda direta para o consumidor final, conforme o comprovante de entrega também. Nesse fluxo tributário, a parte final, existe inicialmente o débito de ICMS-ST e ICMS próprio. Após, em relação à prestação de serviço, existe o débito de ISS. Em relação à nota fiscal de devolução emitida pelo prestador, existe o creditamento do ICMS-ST próprio, como falado anteriormente. E, no final, existe, de fato, o débito do ICMS próprio, no caso, o ICMS-2, né? Então, diante dessa complexa e dinâmica de operações, devemos destacar que a natureza dessas devoluções ela não envolve uma circulação econômica com intuito lucrativo, né? Portanto, ela não pode ser considerada como uma operação passiva de tributação pelo ICMS, conforme definido até pelo STF e STJ nos termos de repercussão geral 1099 e repetitivo 259, respectivamente. É importante destacar também que o fisco, ao assim proceder, ele desconsidera o ICMS próprio 2, que foi efetivamente recolhido pela recorrente, e que também caracteriza o fato gerador do imposto. Ou seja, se houve efetivo recolhimento do ICMS, não há que se falar em qualquer supressão de tributo ao erário paulista na operação em questão. Tanto que, se assim fosse, necessário seria que se devolvesse o valor recolhido a ICMS próprio 2, sob pena de enriquecimento ilícito sem causa do Estado, certo? Que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Enfim, todas essas questões elas estão delineadamente tratadas na peça recursal, tá? Onde também está integrado o parecer do renomado professor Paulo de Barros Carvalho, que conclui no mesmo sentido por diversas vezes. E, além de tudo isso, é importante dizer mais uma vez que o regime especial revogado, 927/95, ele não guarda qualquer relação com a autuação, já que ele só tratava de obrigações instrumentais relativas ao caso, tá? Então, em relação a esse ponto, o auto de infração não merece prevalecer. Quanto às demais nuances, eu queria registrar ainda de forma mais sintética também, para economizar o tempo de vossas senhorias, que, em relação ao regime especial aqui tratado,
ele padece de nulidade, uma vez que essa revogação se deu por supostamente constar débitos inscritos em dívida ativa, que, conforme consta na peça recursal, na impugnação, em todo o processo, não condiz com a realidade, já que todos os débitos eles estavam com a exigibilidade suspensa à época. Isso também sem entrar na questão concorrencial, que foi o segundo fundamento utilizado pelo fisco, que a Vibra demonstrou sempre ter agido em conformidade com a lei, razão pela qual não haveria que se falar em qualquer espécie de vantagem concorrencial nesse cenário. Tá? Tudo realmente estava sendo feito estritamente de acordo com a norma. Continuando. Em relação ao item 3 da autuação, que trata de multa, ele também anula, uma vez que a suposta infração está inserida no mesmo contexto das operações anteriormente explicadas, de modo que os produtos faturados pela Vibra foram realmente vendidos pelo recorrente ao consumidor final. Tá? Por fim, duas partes finais, que uma é em relação à multa, né? Vale destacar a desproporcionalidade, já que houve o pagamento de ICMS pela recorrente, né? Que o fisco sequer considerou, e não havendo ausência de pagamento de ICMS, obtenção de benefícios, diminuição da carga tributária, ou algo que configure dolo, fraude e simulação por parte da recorrente, não há como se afastar dela a boa-fé. Né? E dessa forma, seria plenamente possível, de uma forma subsidiária, caso se entenda pela procedência da auto-infração, né, relevar a multa ou a redução das penalidades. Né? E, por último, de fato, vale assentar também a questão relativa à inconstitucionalidade dos juros de mora, né, que foram aplicados, porque foram fixados acima da taxa Selic do período, ou seja, em descompasso também com o entendimento do STF, na ADI 442 de São Paulo, inclusive também com o TJ de São Paulo. Por essa razão, a recorrente pugna pelo provimento do recurso, né, integral, de forma a julgar integralmente improcedente o auto de infração ou, subsidiariamente, caso vossas senhorias não entendam, requer a relevação, redução da multa ou a adequação dos juros de mora à taxa Selic. Obrigado, senhor conselheiro. Obrigado, doutor Ricardo. Devolvo a palavra ao doutor Silag para a leitura do voto. Obrigado, cumprimento o patrono pela sua exposição, que foi bem objetiva. Vou passar a exposição do meu voto. Inicialmente, eu afasto a alegação de nulidade do auto, uma vez que verifico presentes todos os elementos previstos no artigo 142 do CTN, e passando ao exame do mérito, então, como já ficou assentado, o auto compreende 3 acusações, sendo as acusações dos itens 1 e 2 de creditamento indevido do imposto e a acusação do item 3 de emissão de notas fiscais sem as correspondentes saídas. Todas elas decorrem da revogação do regime especial concedido ao contribuinte em 1927 de 95. Eu digo que não procedem as razões produzidas pela autuada no sentido de ilegalidade na revogação do regime especial, uma vez que esta revogação obedeceu à legislação que rege o processo administrativo, sendo que a autuada teve todas as oportunidades de recorrer da decisão administrativamente. Nesse sentido, eu transcrevo todas as etapas do processo administrativo relativo ao regime especial, desde a sua solicitação pelo contribuinte em 14 de setembro de 1975 até a notificação pelo domicílio eletrônico do contribuinte, notificação da negativa de provimento ao pedido de reconsideração ao despacho de revogação do regime especial, em 25 de novembro de 2015. Lembro que a discussão acerca do direito ao gozo do regime especial limita-se ao processo administrativo, cuja decisão final é proferida pelo delegado regional tributário, não cabendo, portanto, a este órgão de julgamento reexaminar o direito do contribuinte ao regime especial revogado. Resta claro que a recorrente teve ciência da decisão administrativa definitiva que revogou o regime especial que lhe havia sido concedido em 25 de novembro de 2015, enquanto que os fatos geradores, objeto do presente auto, ocorreram no período de janeiro a outubro de 2019. Portanto, não se discute a ocorrência das condutas infracionais, uma vez que o creditamento do imposto e a emissão de notas fiscais deram-se em condições que afrontaram a legislação e ao desabrigo do referido regime especial, que já se encontrava revogado. E não merecem melhor sorte as alegações de que a autuada teria sido surpreendida pela revogação do regime especial em 2011. Observa-se pela leitura dos documentos que integram o referido regime, as folhas 13.243 a 13.955, que o contribuinte já vinha sendo notificado do descumprimento dos requisitos que condicionavam
o direito ao aproveitamento do regime desde 2002. E, ademais, a concessão de regime especial não implica a outorga de direito adquirido ao contribuinte. E tampouco procede a alegação de bitributação. Se, porventura, o contribuinte houver recolhido imposto a maior, então ele deverá apresentar pedido de repetição de indébito. Assim, em face de todos os fatos analisados, entendo procedentes as acusações apontadas no auto de infração. Com relação entendo que não há que se falar no caráter confiscatório das multas aplicadas, uma vez que essas encontram-se em sintonia com a capitulação das infrações, inclusive este órgão de julgamento, também não cabe a ele questionar o valor da multa combinada ou a sua proporção com o tributo exigido por expressa vedação do artigo 28 da Lei 13.457. Com relação à questão da inconstitucionalidade dos juros superiores à taxa Selic, observo que os fatos geradores objeto deste auto ocorreram todos durante o exercício de 2019, portanto, já na vigência da Lei 16.497, de 2017, regulamentada pelo Decreto 62.761, de 2017, portanto, os juros de mora já foram aplicados conforme a taxa Selic. E não cabe também a discussão sobre a atualização indevida do valor das operações para efeito da aplicação da multa, uma vez que esta questão é objeto da súmula número 13 desse tribunal. Portanto, em face de todo exposto, eu conheço do recurso ordinário, mas nego-lhe provimento para manter integralmente a decisão recorrida. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Silag. Passemos, então, ao início dos debates. Pergunto se alguém tem algum comentário com relação a esse processo em específico. Aqui, inclusive, parabenizando o Dr. Silag pelo voto, eu destaco que eu, precisamente no ano passado, compondo a terceira Câmara Julgadora, eu acompanhei os votos autos de infração 4.139.532 e 4.067.887, que versavam sobre idêntica matéria e que, na oportunidade, negavam provimento aos recursos da hora recorrente, no meu sentido do voto do Dr. Silag. Imagino haver outros precedentes desfavoráveis ao contribuinte, cito aqui brevemente o auto de infração 433.901 da 12ª Câmara, no meu sentido. Então, não vislumbrando elementos que mudem o que eu já refletia sobre a matéria, eu destaco que eu acompanharei o voto do relator. Feitas essas considerações, encerro aqui os debates. Passo a verificação do quórum. Iniciada a votação. Encerrada a votação. O Ricardo, prevaleceu o voto do relator, por unanimidade, pela manutenção do auto de infração. Agradeço a presença. Fique à vontade. Agradeço aos conselheiros. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito bom jogo também para vocês. Obrigado. Tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Agora, seguindo com a ordem da pauta, vamos voltar lá para o auto de infração 414.451, relatoria do Dr. Silag, ASECO TI SA. Como não há sustentação oral, o Dr. Silag pode ficar à vontade aí para proceder à leitura. Obrigado. Eu vou só, antes de começar, eu vou rapidamente substituir o voto, uma vez que eu fiz umas alterações, acho que com relação à taxa Selic. Perfeito, doutor, fica à vontade.
Pronto, obrigado. Bom, aqui trata-se de 2 recursos, recurso ordinário e de ofício, diante da decisão de primeira instância, que concedeu parcial provimento ao auto de infração, afastando o item 1 e reduzindo as exigências relativas ao item 3. Com relação, o auto compreende 6 infrações. Com relação ao item 2, este já teve a quitação do pagamento integral certificada pelo núcleo fiscal de cobrança. Então, como eu disse, o auto de infração compreende 6 infrações, sendo que dos itens 1, 2 e 3 trata-se de descumprimento de obrigações principais e as demais, dos itens 4, 5 e 6, de obrigações acessórias. Eu saliento que, relativamente aos itens 4, 5 e 6, referentes à falta de escrituração de documentos fiscais, o contribuinte deixou de se manifestar desde a inauguração do contencioso administrativo tributário, inclusive não tendo se manifestado a respeito no recurso ordinário. Assim, com fundamento no artigo 20, inciso 2 da Lei 13.457, não havendo divergências quanto a essas acusações, eu entendo que elas encontram-se comprovadas e caracterizadas. Portanto, a discussão remanesce com relação ao item 1 e parcialmente com relação ao item 3, do auto de infração. Portanto, inicialmente, vou examinar a acusação correspondente ao item 3, que cuida da falta de pagamento do imposto por emissão de notas fiscais referentes a operações tributadas com erro na aplicação da alíquota. Em face da alegação de que os destinatários das operações relacionadas no demonstrativo de folhas 41 a 43 seriam contribuintes do imposto, o julgador singular baixou os autos em diligência para que a autuada carreasse aos autos documentos aptos a comprovar tal alegação. Porém, não tendo o particular logrado êxito em desconstituir a acusação por meio de provas, todas as operações foram consideradas como tendo sido destinadas a não contribuintes do imposto conforme a infração imputada. Destaca-se que o agente fiscal autuante já havia notificado o contribuinte a identificar as notas fiscais que se referiam a vendas a contribuintes do imposto. Entretanto, em resposta, a autuada juntou uma série de documentos, deixando de comprovar, porém, sua alegação de que as operações teriam sido efetuadas com contribuintes do imposto. E salienta-se que tal conclusão produziu efeitos tão somente com relação às operações realizadas até dezembro de 2015, sobre as quais incide o ICMS, a alíquota interna do Estado de São Paulo, conforme o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7, alíneas A e B. Da Constituição. A acusação pertinente ao item 3 compreende as operações ocorridas no período de 2014 a 2017, sendo relevante salientar que a Emenda Constitucional 87 de 2015 trouxe alterações significativas ao artigo 155 da Constituição, produzindo efeitos a partir de janeiro de 2016, que influenciam as operações em comento. Eu reproduzo os trechos da decisão recorrida, em que ficaram esclarecidas as alterações normativas promovidas pela Emenda Constitucional 87 de 2015 e os efeitos dela decorrentes. E que, em síntese, trata do diferencial de alíquota, sendo que, ao final do período compreendido, quer dizer, para o período de 2015, 20% do diferencial de alíquota destinava-se ao estado de destino e esse percentual foi aumentando gradualmente, sendo destinado ao estado destinatário das mercadorias, até que, a partir do ano de 2019, 100% do diferencial é destinado ao estado em que se encontra o contribuinte destinatário. Deve ser realçado que a alegação de ter recolhido o diferencial de alíquota em favor do estado destinatário não milita a favor da recorrente, porque, relativamente às operações realizadas a partir de janeiro de 2016,
O crédito tributário exigido refere-se ao percentual do imposto devido ao estado de origem, São Paulo, conforme disposto no artigo 99 do adicional das disposições constitucionais tributárias, supratranscrito. Ademais, não restou comprovado nos autos que referidos recolhimentos se vinculam às operações objeto do item 3 do auto de infração. Neste ponto, nego provimento ao recurso ordinário para manter as exigências referentes aos subitens 3.1 a 3.12, que correspondem às operações realizadas até dezembro de 2015. A decisão atacada é irretocável na medida em que procedeu ao exame de todo o conjunto probatório, oportunizando ao contribuinte, inclusive, que produzisse novas provas após o prazo previsto para tanto na legislação do contencioso administrativo paulista. Foi analisada também a alteração normativa promovida a partir da vigência da Emenda Constitucional 87 de 2015, sendo considerados os seus efeitos sobre as operações ocorridas no respectivo período. Não obstante, a autora deixou de apresentar provas que as socorressem conforme supraesclarecido. Assim, constata-se que a decisão vergastada encontra-se suficiente e adequadamente fundamentada, não prosperando a alegação de nulidade da mesma por ausência de motivação. Indo para o exame do recurso de ofício, que trata do item 1 e da parte afastada do item 3 do auto, relativamente ao item 1, que cuida da falta de pagamento do imposto por não haver escriturado regularmente no livro registro de saídas de sua emissão. No livro registro de saídas, notas fiscais de sua emissão, relativas às operações tributadas, a infração se comprova pela cópia do livro fiscal, no qual não se encontram escriturados os aludidos documentos fiscais. Salienta-se que os documentos juntados pela autuada não infirmam a acusação, por não provarem a efetividade da escrituração das notas fiscais, tampouco o recolhimento do respectivo imposto. Observo que os referidos documentos consistem em documentos de controle interno, de autoria do próprio contribuinte, não guardando correspondência com os dados transmitidos ao fisco. Acrescenta-se que tampouco foi carreada pela autuada a cópia da escrita fiscal digital, livro registro de saídas, encaminhada por esta ao fisco, a qual conteria os registros de transmissão dos arquivos, o hash code. Portanto, considero procedente a acusação, concedendo provimento ao recurso de ofício também neste ponto, para o restabelecimento integral das exigências pertinentes ao item 1 do auto de infração. No que tange ao item 3, estou de acordo com a decisão de primeira instância quanto à porção do crédito tributário cancelada em decorrência das alterações promovidas pela Emenda Constitucional 87, conforme já examinado anteriormente neste voto. Assim, nego o provimento ao recurso de ofício no que pertine ao item 3. Entendo também que não há que se falar do caráter confiscatório das multas aplicadas, não cabendo a este órgão julgador questionar a sua constitucionalidade, nos termos do artigo 28 da Lei 13.457, com relação à questão da inconstitucionalidade dos juros superiores à taxa Selic. Então, só preciso fazer uma alteração aqui. Então, vou habilitar. Tá, só vou então, terminar. Então, com relação à taxa de juros, eu digo que para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de novembro de 2017, que é o subitem 3.16, os juros já foram aplicados conforme a taxa Selic, com fundamento na Lei 16.497, de 2017, regulamentada pelo Decreto 62.761, de 2017, que alterou a Lei 6.374, de 89. E também descabe a alegação de atualização indevida do valor das operações para efeito de aplicação da multa, matéria da súmula número 13. E ainda com relação ao pedido de relevação e redução das penalidades, nos termos do artigo 527A do regulamento, é-se disso que a concessão do benefício pressupõe o cumprimento cumulativo de seus requisitos. Os itens 1 e 3 do auto, por cuidarem de infrações que implicam a exigência do imposto, têm a concessão da benesse vedada. Para os itens 4, 5 e 6 do auto, faço as seguintes ponderações. Primeiro, as penalidades combinadas a estas infrações já observam a redução de 50% sobre a multa aplicada, conforme disposto no parágrafo 2º, artigo 85 da Lei 6.374. Segundo, as infrações referentes aos itens 4, 5 e 6 cuidam de condutas com alto potencial lesivo ao erário por implicarem sonegação de informações ao fisco, com o intuito de evitar a constituição do crédito tributário.
E terceiro, o porte econômico do contribuinte com o valor total das operações no período de 12 meses anteriores à lavratura do auto superior a R$20 milhões. Assim, à vista dos fatos analisados, entendo não ser recomendável a benesse prevista no artigo 527-A do regulamento, o que enviaria aos demais contribuintes uma mensagem equivocada em afronta ao princípio da isonomia. E, ademais, conforme destacado pela representação fiscal, em seu parecer, o contribuinte poderia ter se valido do benefício previsto no artigo 95, inciso 1 da Lei 6.374, pagando as multas com desconto de 70%, dentro do prazo de 15 dias contados da notificação da lavratura do auto. Assim, diante de todo o exposto, conheço e concedo parcial provimento ao recurso ordinário para reduzir os juros de mora aplicados à taxa Selic para os fatos geradores anteriores a novembro de 2017 e conheço e concedo parcial provimento ao recurso de ofício para restabelecer o item 1 do auto de infração, reduzindo, porém, os juros moratórios à taxa Selic. Com relação à taxa Selic, estou verificando agora, entendo que meu voto está adequado. Eu falo da aplicação da redução dos juros, a taxa Selic, para os fatos geradores anteriores a novembro de 2017, nos termos da súmula número 10, e digo que para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de novembro de 2017, não há que se fazer nenhuma alteração, uma vez que na lavratura da auto de infração já foi aplicada a taxa Selic, conforme com fundamento na Lei 16.497. Perfeito, Dr. Silag. Como eu habilitei, acho que precisa só fazer o registro de novo, imagino eu, que eu acabei habilitando, né? Mas se não precisar alterar, pelo menos só promove o registro de novo, para que eu consiga seguir. Sem prejuízo, pergunto se os colegas têm alguma consideração com relação ao voto do Dr. Silag. Doutor Ítalo, Sim, Dr. Bruno. Eu tinha ficado um pouco incomodado ali em relação ao item 1, né? Justamente porque quando a gente vai analisar o registro fiscal, que está as folhas 18 e seguintes, aparece o período de apuração apenas de 1 de junho a 24 de junho de 2014, ao passo que as notas fiscais, que em tese não foram escrituradas e consequentemente acarretou na falta de pagamento de CMS, seria de período posterior, né, de 26 de junho em diante. E eu vi que o contribuinte ele trouxe um documento, mas me parece que é muito mais uma planilha, né? Então, embora inicialmente eu tivesse pensado numa ausência de prova do fisco, até do período, como eu não sei se ele escriturou efetivamente todas as operações para o período até 30 de dezembro e ele não trouxe contraprova, eu vou acabar seguindo o voto do Dr. Silag nesse sentido. Perfeito, Dr. Bruno. De fato, eu olhei também esse documento trazido como instrutório do auto de infração. De fato, aquele período ele se encerra no dia 24, mas pude verificar que o documento ele é completo, né? Porque ele tem 18 folhas e a última folha é a 18 de 18, né? Então, significa dizer que o contribuinte entregou o livro-registro deles no dia 24, mas provavelmente emitiu após isso outras notas fiscais, que são essas objeto da autuação, e fica incerto, né, se ele promoveu a escrituração após isso e retificou eventualmente essa entrega ou não. E aí a contraprova realmente fica a cargo do contribuinte que trouxe, ao invés de trazer o livro-registro, né, com todas as suas formalidades, trouxe o que realmente me parece mais uma planilha interna. Então, realmente, eu também observei isso, mas no caso eu vou acompanhar o Dr. Silag pelos mesmos pontos. Eu só teria uma dúvida, né? Será que é possível gerar esse registro de saídas de um período que eu consigo filtrar? Por exemplo, eu quero filtrar do dia 1 ou dia 10 de junho, porque aí manteria tipo, folhas até folha 5, né? Então, acho que a quantidade de páginas
Enfim, essa dúvida eu fiquei, é uma dúvida operacional mesmo, mas como não houve contraprova por meio de documento oficial, com hashcode, enfim, com as demais formalidades, eu acabo acompanhando o voto do Dr. Silag. Né? Eu ainda tenho dúvida se é completo ou não, né, o documento que o fisco juntou, mas o contribuinte teve a oportunidade de apresentar contraprovas e não apresentou, então por isso eu segui o voto do Dr. Silag. Perfeito, doutor Bruno. Confesso que eu também não saberia dar essa resposta, mas de fato faltou aí uma maior colaboração probatória aí do contribuinte. Mais alguém? Então eu encerro os debates e faço a verificação do quórum. Votação iniciada. Prevaleceu aqui o voto do Dr. Silag, a unanimidade, que conhece de ambos os recursos e dá parcial provimento a ambos os recursos. Encerro aqui o julgamento desse caso. E a gente parte para o último processo da pauta. Auto de infração 443-438, Indufix, Indústria e Comércio Eireli. Também de relatoria do Dr. Silag, não há sustentação oral, então o doutor pode ficar à vontade para a leitura do voto. Eu acho que eu não havia enviado esse voto, eu vou então rapidamente juntar os autos, acho que fica mais fácil para acompanharem. Bom, aqui trata-se de um recurso ordinário, diante de decisão monocrática que julgou auto de infração procedente. São duas as acusações. A primeira é de falta de pagamento do imposto por não escriturar no livro Registro de Saídas 6 notas fiscais de sua emissão relativas a operações tributadas. E a segunda acusação, falta de pagamento do imposto por escriturar com divergência de valores no livro Registro de Saídas 3.955 notas fiscais de sua emissão, também relativas a operações tributadas. Esse processo é mais simples, uma vez que o contribuinte não se insurgiu quanto ao mérito, tratando apenas de questões preliminares. Eu entendo que não prospera a alegação de nulidade do auto, porque não teriam sido demonstrados claramente os dispositivos legais que fundamentam as infrações e as penalidades cominadas. Não verifico nenhum erro ou lacuna na descrição das infrações, na determinação da matéria tributável, a cominação das multas, e entendo que o conjunto probatório presente nos autos é mais do que suficiente para comprovar as condutas infracionais apontadas, e encontram-se presentes todos os elementos previstos no artigo 142 do CTN. E, portanto, afasto a alegação de nulidade do auto de infração. E também entendo que não ocorreu o alegado cerceamento do direito de defesa do contribuinte, uma vez que ele teve todas as oportunidades ao longo do processo de se manifestar. E também entendo não procedente a alegação de nulidade do auto, porque o contribuinte não teria sido notificado da fiscalização referente à ordem de serviço fiscal de número tal. Constata-se que o auto de infração ora discutido teve origem na
Bom, acho que é melhor eu falar o número da ordem de serviço, resumidamente. Então, constato que não procede a alegação de nulidade do auto, porque o contribuinte não teria sido notificado da fiscalização referente à ordem de serviço fiscal número 11.067. Constata-se que o auto de infração teve origem na OSF 8970, conforme consta do item 5 do campo observações do relato da infração, as folhas 2. O equívoco cometido pelo fisco ao indicar no relatório circunstanciado, as folhas 8, que o auto teve origem no trabalho desenvolvido em atendimento ao SF 11067, não macula o feito fiscal. O agente fiscal autuante esclareceu devidamente as folhas 7.355 a 58 de sua manifestação fiscal, que a recorrente foi notificada do início dos trabalhos fiscais que culminaram com o auto de infração por meio da apresentação da ordem de serviço fiscal 8970. A referida ao SF foi firmada, inclusive, por representante da autuada, conforme se verifica na cópia de folha 7.356. Salienta-se que a OSF em questão informa o escopo do trabalho a ser desenvolvido e delimita o período a ser fiscalizado. E, ademais, eventuais erros de fato de capitulação de penalidade podem ser corrigidos pelo órgão de julgamento, estando o processo em fase de julgamento, não sendo causa de decretação de nulidade, conforme o artigo 13 da Lei 13.457. Entendo também não proceder à alegação de que o julgamento de primeira instância seria nulo por ter deixado de examinar argumentos relativos à falta de clareza quanto à indicação dos dispositivos regulamentares infringidos, bem como porque teria deixado de se manifestar sobre o equívoco ocorrido na indicação da OSF no relatório circunstanciado. Nesse sentido, eu destaco dois trechos da decisão recorrida, principalmente no item 9 e depois no item 11, que eu entendo que demonstram a improcedência da alegação quanto à nulidade do julgamento de primeira instância. Com relação à taxa de juros, observo que os fatos geradores desse auto de infração ocorreram todos no exercício de 2019, portanto, já na vigência da Lei 16.497, regulamentada pelo Decreto 62.761, ambos de 2017, de forma que os juros de mora já foram aplicados conforme a taxa Selic. Também não há que se falar na confiscatoriedade das multas, por expressa vedação do artigo 28 da Lei 13.457. Assim, diante de todo exposto, conheço do recurso ordinário, mas nego-lhe provimento para manter integralmente a decisão recorrida. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Silag. De fato, aqui o contribuinte pouco alega, nada prova. Então, destaco aqui que eu vou acompanhar. Pergunto se os colegas têm alguma consideração nesse processo. Parabenizar, né? Uso da palavra só para parabenizar mais uma vez o Dr. João Carlos pela análise do processo e pelo voto. Brilhante. Obrigado, doutor João Marcelo. Feitas as considerações, eu passo a verificação de quórum. Votação iniciada. Encerrada a votação, prevalecendo aqui o voto do Dr. Silag, que conhece do recurso e nega-lhe provimento. Encerro o julgamento. Encerro também a sessão. Agradecendo a todos os presentes, peço ao Oswaldo, por gentileza, para encerrar a gravação.